Raiva humana, sintomas iniciais, jovem vírus neutralizado após culto CCB. Era uma tarde de sábado no final do mês de março, quando o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior onde morávamos. Eu, meu marido e nossos 2 filhos, Lucas de 17 anos e Mateus de 14, estávamos em casa após um dia de trabalho e escola. Nada parecia fora do comum. Lucas, nosso filho mais velho, era um jovem saudável, alegre, sempre disposto a ajudar em casa e na igreja. Ele amava participar dos cultos, cantar os hinos e ouvir a palavra de Deus. Nunca tivemos motivos para nos preocupar com sua saúde, pois ele era forte, ativo, e nunca havia passado por nenhuma enfermidade grave. Mas naquele sábado, algo começou a mudar. Lucas acordou com uma leve dor de cabeça, mas não deu muita importância. Achou que era apenas cansaço, pois havia ajudado o pai em alguns trabalhos na roça durante a semana. Tomou um remédio para a dor e seguiu com seu dia. No entanto, à medida que as horas passavam, a dor não melhorava. Pelo contrário, começou a sentir um desconforto no corpo, como se estivesse com febre. Medimos sua temperatura e de fato estava um pouco elevada, 37,8 graus Celsius. Achamos que poderia ser uma gripe comum, então preparamos um chá quente, demos um remédio para a febre e o deixamos descansar. No domingo de manhã, Lucas acordou pior. A febre havia subido para 38,5 graus Celsius, e ele reclamava de uma dor forte na garganta, como se estivesse engolindo vidro. Sua voz estava rouca, e ele mal conseguia falar. Mesmo assim, insistiu em ir ao culto. Sabíamos que ele não gostava de faltar, mas dessa vez meu marido e eu achamos melhor que ele ficasse em casa. Ele aceitou, mas com relutância. Ficamos preocupados, mas ainda acreditávamos que era algo passageiro. Durante o culto da manhã, enquanto estávamos na igreja, minha mente não saía de Lucas. Eu orava em silêncio, pedindo a Deus que o curasse, que não fosse nada grave. Quando voltamos para casa, ele estava deitado no sofá, com o rosto pálido e os olhos vidrados. Perguntei como ele estava, e ele respondeu com voz fraca: "Mãe, estou me sentindo muito mal, minha cabeça está latejando, e sinto como se meu corpo todo estivesse queimando." Coloquei a mão em sua testa, e ele estava ardendo em febre. Medimos novamente, 39,2 graus Celsius. Naquela noite a situação piorou. Lucas começou a ter calafrios, tremendo tanto que os dentes batiam. Seu corpo doía tanto que ele chorava de dor. Meu marido e eu nos alternávamos para ficar ao seu lado, colocando panos úmidos em sua testa, dando remédio, tentando aliviar seu sofrimento. Ele não conseguia dormir, e cada movimento era uma tortura. Em certo momento, ele olhou para mim com olhos cheios de lágrimas e disse: "Mãe, eu nunca me senti assim. Parece que tem algo errado dentro de mim, algo muito ruim." Na segunda-feira de manhã, a febre não havia baixado. Pelo contrário, estava ainda mais alta, 39,8 graus Celsius. Lucas não conseguia se levantar, e qualquer tentativa de comer ou beber era seguida de náuseas. Seu pescoço estava rígido, e ele reclamava de uma dor intensa nas costas. Foi então que uma preocupação maior nos atingiu. Lembrei-me de casos que havia ouvido na rádio sobre doenças graves que começavam com febre alta e dores no corpo. Meu coração começou a acelerar, e um medo profundo tomou conta de mim. Decidimos levá-lo ao médico. O posto de saúde da cidade era simples, mas o médico que nos atendeu era experiente. Após examinar Lucas, ele franziu a testa e pediu alguns exames. "Vou pedir um hemograma e alguns testes para descartar infecções mais sérias", disse ele. "Mas pelo que estou vendo, pode ser algo viral. Vamos aguardar os resultados." Enquanto esperávamos, meu marido e eu orávamos em silêncio, pedindo a Deus que nos desse forças e que protegesse nosso filho. Os resultados demoraram, e a cada hora que passava, Lucas piorava. Sua febre agora estava em 40 graus Celsius, e ele começava a ter alucinações. Em um momento ele olhou para o teto e disse: "Mãe, tem alguém ali em cima. Eles estão me chamando." Meu sangue gelou. Nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Chamei meu marido e juntos tentamos acalmá-lo, falando que era apenas a febre, que logo passaria. Mas no fundo, sabíamos que não era normal. Na terça-feira, o médico ligou. Sua voz estava séria. Os exames de Lucas deram alguns sinais preocupantes. "Preciso que vocês o levem para um hospital maior na capital. Suspeito que possa ser algo neurológico, talvez uma meningite ou até mesmo raiva." Aquela palavra ecoou em minha mente como um trovão. Raiva? Como assim? Meu filho não tinha sido mordido por nenhum animal. Ou tinha? Comecei a me lembrar. Alguns dias antes, Lucas havia ajudado um vizinho a capturar um morcego que havia entrado em sua casa. Ele havia pegado o animal com as mãos, sem luvas e o solto no mato.
Na época não demos importância, pois ele não havia sido mordido. Mas agora aquela cena voltava à minha memória como um pesadelo. O médico explicou que a raiva pode ser transmitida não apenas por mordidas, mas também por arranhões ou contato com mucosas. Meu coração afundou. Levamos Lucas imediatamente para o hospital na capital. O caminho parecia interminável. A cada solavanco do carro ele gemia de dor. Chegando lá, foi internado na UTI. Os médicos confirmaram a suspeita: era raiva humana. O vírus já estava avançado, e as chances de sobrevivência eram mínimas. As palavras dos médicos foram como facadas: é uma doença quase sempre fatal. Vamos fazer tudo o que pudermos, mas preparem-se para o pior. Aqueles foram os dias mais escuros da nossa vida. Ver nosso filho, tão jovem, tão cheio de vida, deitado em uma cama de hospital, conectado a máquinas, lutando entre a vida e a morte, foi uma tortura que nenhuma palavra pode descrever. Lucas, mesmo em meio à dor, tentava nos confortar. Em um momento de lucidez, ele segurou minha mão e disse: "Mãe, não chore. Se for a vontade de Deus que eu fique, eu fico. Se não for, eu vou para um lugar melhor. Mas reze por mim." Aquelas palavras me partiram o coração, mas também me deram uma pequena esperança. Durante aqueles dias, não saímos do lado de Lucas. Orávamos sem parar. Meu marido, que sempre foi um homem de poucas palavras, chorava em silêncio, pedindo a Deus que poupasse nosso filho. Eu me lembrava das promessas de Deus, das curas que já tínhamos visto na igreja, dos testemunhos de irmãos que haviam sido livrados de enfermidades. Clamávamos: "Senhor, Tu és o mesmo Deus que cura hoje. Não deixes que nosso filho seja levado por essa doença. Dá-nos um milagre." Os médicos faziam tudo o que podiam, mas a cada dia, Lucas piorava. Seu corpo começava a apresentar espasmos, e ele tinha dificuldade para respirar. Os médicos nos chamaram para uma conversa. "A situação está crítica. O vírus já afetou seu sistema nervoso. Não há mais o que fazer medicamente. Só resta esperar." Aquelas palavras foram como um golpe. Como assim não havia mais nada a fazer? Nosso filho tinha apenas 17 anos. Não podíamos aceitar aquilo. Naquela noite, enquanto estávamos sentados ao lado de Lucas, meu marido olhou para mim e disse: "Vamos orar como nunca oramos antes. Vamos clamar a Deus com todo o nosso coração. Se Ele é poderoso para curar, Ele vai curar nosso filho." Peguei a Bíblia que havia trazido e abri em Salmos. Comecei a ler em voz alta: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo." As palavras me davam um pouco de consolo, mas a dor era tão grande que mal conseguia falar. De repente, Lucas abriu os olhos. Seu olhar estava turvo, mas ele nos reconheceu. Com voz fraca ele disse: "Pai e mãe, eu quero ir para a igreja. Quero estar no culto." Ficamos surpresos. "Como assim?" Ele mal conseguia se mover, mas ele insistiu: "Por favor, me levem para a igreja. Quero ouvir os hinos, quero sentir a presença de Deus." Meu marido olhou para mim, e sem dizer uma palavra, soubemos o que tínhamos que fazer. Com a ajuda dos enfermeiros, conseguimos que Lucas fosse liberado por algumas horas, sob nossa responsabilidade. Era uma quinta-feira, dia de culto na nossa congregação. Com muito cuidado, o colocamos no carro e o levamos para a igreja. Ele estava fraco, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que não víamos há dias. Chegando à igreja, os irmãos ficaram chocados ao ver Lucas daquele jeito. Alguns choraram, outros se aproximaram para orar por ele. O culto daquele dia foi diferente. Não houve pregação longa, não houve muitas palavras. Apenas oração. Todos se ajoelharam, e o irmão que presidia o culto começou a clamar a Deus em voz alta: "Senhor Jesus, Tu que curaste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, olha para este jovem. Ele é Teu servo, ele Te ama. Não permitas que o mal triunfe sobre ele. Estende Tua mão e cura-o, em nome de Jesus." O coro de vozes que se elevou naquele momento foi algo que nunca esquecerei. Todos oravam, uns chorando, outros com as mãos levantadas. Lucas, mesmo fraco, tentava acompanhar os hinos. Em certo momento, ele começou a tremer. Seu corpo se contorcia, como se estivesse em uma luta interna. Meu marido e eu o segurávamos com medo de que ele caísse. De repente, ele gritou: "Jesus!" E então, como se algo tivesse saído dele, seu corpo relaxou. Ele abriu os olhos, olhou para nós e disse: "Mãe, pai, eu me sinto diferente." A dor foi embora. Não podíamos acreditar. Medimos sua temperatura: 36,8 graus Celsius. Normal. Seu rosto, antes pálido e suado, agora estava sereno. Ele pediu água, bebeu sem dificuldade. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus, alguns chorando de alegria. Levamos Lucas de volta ao hospital. Os médicos, ao vê-lo, ficaram atônitos.
Fizeram novos exames e, para surpresa de todos, o vírus não foi mais detectado em seu organismo. Isso não é possível, disse um deles. Não há explicação médica para isso. Mas nós sabíamos. Deus havia ouvido nossas orações. Ele havia tocado em nosso filho e o havia curado. Nos dias seguintes, Lucas se recuperou completamente. Sua força voltou, seu ânimo retornou. Os médicos o liberaram, dizendo que era um caso inexplicável, um milagre. E era mesmo. Um milagre de Deus que ouviu o clamor de um pai e uma mãe, que atendeu à fé de um jovem que, mesmo à beira da morte, não deixou de confiar nele. Hoje, Lucas está completamente saudável. Ele continua participando dos cultos, cantando os hinos com a mesma alegria de antes. Sempre que tem a oportunidade, ele testemunha do que Deus fez em sua vida. Ele diz: eu estava à porta da morte, mas Deus me trouxe de volta. Não foi por mérito meu, foi pela misericórdia dele. Nosso coração transborda de gratidão. Aprendemos que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele ouve nossas orações, ele vê nossas lágrimas e no seu tempo ele age. Não temos palavras para agradecer por esse milagre. Apenas podemos dizer: a Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que ele fez em nossa família. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos os irmãos. Deus é poderoso. Ele cura, ele libera, ele salva. Não importa quão grande seja a luta, quão grave seja a enfermidade, ele é maior. Basta confiar, orar e não desistir, porque no final, a vitória é dele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Lucas não voltou apenas com a saúde recuperada, mas com uma fé ainda mais firme. Aquele jovem que antes cantava os hinos com alegria, agora os entoava com uma profundidade que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Sua voz, antes clara e cheia de vigor, agora carregava um tremor de gratidão, como se cada nota fosse uma oferta a Deus. Os irmãos da congregação notaram a mudança. Muitos se aproximavam depois dos cultos para ouvir seu testemunho. Alguns, com lágrimas nos olhos, diziam: irmão, sua história nos fortalece. Às vezes, pensamos que Deus não nos ouve, mas você é a prova de que Ele está sempre perto. Lucas respondia com humildade: não foi por mim, foi pela graça dele. Se eu estivesse sozinho, não teria forças. Mas Deus me segurou. Um domingo, após o culto da manhã, o irmão mais velho, que já havia passado por muitas provas, puxou Lucas pelo braço e disse: filho, você foi curado de uma enfermidade do corpo, mas agora precisa vigiar para não adoecer na alma. O inimigo não desiste. Ele vai tentar roubar sua paz, sua alegria, sua fé. Mas lembre-se, se Deus já te livrou da morte, Ele também te livrará de qualquer armadilha. Lucas ouviu com atenção. Aqueles conselhos ecoavam em seu coração. Ele sabia que a batalha não havia terminado. A cura física era apenas o início. Agora precisava crescer na fé, na oração, na leitura da palavra. Precisava se firmar em Cristo para que nenhuma tempestade o abalasse. Naquela mesma semana, um desafio surgiu. Lucas, que sempre fora tranquilo, começou a sentir uma irritação incomum. Pequenas coisas o aborreciam. Um comentário mal interpretado, um olhar que lhe parecia desdenhoso, uma demora no atendimento. Sua mãe, percebendo a mudança, perguntou: filho, o que está acontecendo? Você não é assim. Lucas, confuso, respondeu: não sei, mãe. É como se algo estivesse me incomodando por dentro. Uma raiva que não consigo explicar. Ela, com sabedoria, disse: isso não é de Deus. Vamos orar. E oraram. Não uma oração rápida, mas um clamor sincero. Lucas se ajoelhou ao lado da cama e derramou seu coração. Senhor, o Senhor me curou do corpo, mas agora sinto algo ruim aqui dentro. Não quero isso. Tira de mim, por favor. Não deixe que o inimigo me vença agora. A oração foi ouvida. Não de forma instantânea, como a cura física, mas aos poucos, a paz voltou. Lucas entendeu que a raiva não era apenas um sentimento passageiro, mas uma batalha espiritual. O inimigo, não podendo tirá-lo do mundo, tentava envenenar sua alma. No culto seguinte, o irmão que presidia falou sobre a importância de vigiar. Citou a palavra: iraí-vos e não pequeis. Lucas sentiu que aquelas palavras eram para ele. Depois do culto, procurou o irmão e confessou: estive lutando contra a raiva. Não queria falar, mas sinto que preciso de ajuda. O irmão, com bondade, respondeu: isso é bom, filho. Reconhecer a fraqueza é o primeiro passo para a vitória. O diabo quer que você guarde isso dentro de si, que alimente esse sentimento até que ele exploda. Mas Deus quer que você traga a luz, para que Ele possa te libertar. E assim, Lucas aprendeu que a cura não era apenas física. Era também emocional, espiritual. Ele começou a participar mais das reuniões de oração,
a buscar conselho dos irmãos mais experientes, a ler a Bíblia com mais atenção. Cada dia era uma batalha, mas também uma vitória. Um domingo à tarde, enquanto a congregação cantava o hino Jesus, Tua graça me basta, Lucas sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas escorreram. Ele lembrava de quando, deitado naquele leito de hospital, mal conseguia respirar. Agora estava ali de pé, cantando vivo, não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. Ao seu lado, um jovem que havia chegado recentemente à congregação, com o rosto marcado por preocupações, observava Lucas com curiosidade. Depois do culto, aproximou-se. Irmão, vi você chorando durante o hino. Está tudo bem? Lucas sorriu e respondeu, estou chorando de gratidão. Há pouco tempo, eu estava à beira da morte. Mas Deus me curou. Não só do corpo, mas também da alma. Ele está me ensinando a confiar nele em tudo. O jovem, com os olhos brilhando, disse, eu também preciso dessa fé. Minha vida está difícil, e às vezes penso em desistir. Lucas colocou a mão no ombro dele e disse, não desista. Deus ouve. Ele viu minhas lágrimas e vai ver as suas também. Só não pare de clamar. Os dias se passaram, e Lucas continuou firme. A raiva que havia sentido antes já não tinha mais poder sobre ele. Sempre que o sentimento tentava voltar, ele orava, lia a palavra, buscava a companhia dos irmãos. Aprendeu que a vitória não é a ausência de lutas, mas a capacidade de vencer cada uma delas com a ajuda de Deus. Sua mãe certa vez disse, filho, você mudou. Não é só a cura, é algo mais. Lucas respondeu, é a paz, mãe. A paz que só Deus pode dar. Antes eu cantava os hinos com alegria, mas agora canto com entendimento. Cada palavra tem um significado novo para mim. E assim, Lucas se tornou não apenas um testemunho de cura física, mas de transformação espiritual. Sua vida agora falava mais alto do que suas palavras. Os irmãos viam nele um exemplo de fé, de perseverança, de confiança em Deus. Um dia, durante uma reunião de oração, o irmão levantou um pedido: vamos orar por Lucas, para que Deus o use ainda mais. Outros concordaram. E enquanto as mãos se uniam e as vozes se elevavam, Lucas sentiu uma certeza no coração. Deus não o havia curado apenas para que ele vivesse, mas para que servisse. Desde então, sempre que possível, Lucas compartilha sua história. Não com orgulho, mas com humildade, sabendo que tudo foi pela graça. Ele diz, se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Basta crer. E assim, a cada culto, a cada reunião, a cada oração, o testemunho de Lucas se espalha. Não como uma história distante, mas como uma prova viva de que Deus ainda opera, ainda cura, ainda transforma vidas. Que este relato sirva para animar a todos os que estão passando por provas. Não importa quão grande seja a luta, Deus é maior. Ele não desampara os seus. Basta confiar, orar e não desistir, porque no final, a vitória é dele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A ele toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.